Você falou tudinho. Pronto, ó, pronto, ó. Tá, podemos colocar para isso, para gravar. Ó, vamos Ó, voltar a duas coisas importantes. Presença foi a primeira situação que nós encontramos, não foi? Toda foi. vez que eu não estiver na presença, eu, de uma certa forma, facilito qualquer possibilidade que não seja o encantamento. O que é estar encantado? Estar na presença. No melhor estado de consciência que eu consigo me encontrar aqui e agora. Porque a gente também faz uma fantasia, enquanto ser humano, faz parte do nosso processo, porque nós somos bastante imaturos nessa questão de presença, tudo bem? Somos aprendizes disso. Há uma ânsia, uma voracidade para a gente poder chegar a um determinado lugar. Nós não podemos esquecer que na centelha divina, a própria possibilidade como é que se fala, do encantar-se, ou da descoberta, do querer ir atrás, do querer melhorar, tá lá dentro, faz parte do nosso ser, da nossa essência. Então a gente não consegue ficar parado muito tempo no mesmo lugar, no mesmo status quo. Por mais que a gente até faça força para tentar, tá? Materialmente, egoicamente falando. Mas a essência não é feita para isso. Ela é fluida, é fluidez, é movimento, é transição. Então é uma sequência de aqui e agoras. Aqui agora já foi, aqui agora já foi, aqui agora já foi. Mas a gente se apega porque fala, nossa, aquele beijo que eu dei. Ai, aquele orgasmo que eu senti aquele dia, gente. Nunca mais senti igual. Preciso voltar a ter. Ai, aquele sanduíche que eu amo. Eu tô indo para São Paulo, ai, que bom, porque eu vou poder comer naquela hamburgueria que eu tanto amo, que eu não posso citar o nome, tá? Não é aquela marca que todo mundo conhece, não. É um hambúrguer, hambúrguer mesmo, x-salada, né? X-salada raiz, vamos chamar assim, tá? O vulgo Bulldog. Ah, tá, então, mas sabe? Então, assim, né? É a gente brincar, tá? Mas por quê? Porque parece que quer ter aquele mesmo prazer, aquela mesma sensação. Olha os apegos. A gente vai viajar, muitas vezes a gente quer ir para o mesmo lugar, ficar no mesmo quarto de hotel, na mesma piscininha que a gente usou da outra vez, com a mesma carcinha, com o mesmo carçola. Quer que esteja o mesmo sol para a gente poder voltar morenaço, bronzeado da mesma forma. Não quer que chova, mas a previsão agora é de que vai chover até dia 29 de novembro, é chuva atrás de chuva, tá? Não, a gente não quer que chova porque vamos viajar. Isto, carinhosamente falando, é apego a um padrão. E eu deixo de me encantar com o que está acontecendo. Porque o padrão deixa seguro, né? O padrão dá segurança, né? Egóica e Então, egolatramente falando. Mas dá segurança. Falsa, falsa, mas dá segurança. e quando você está falando na presença, você está falando estar na inteireza do nosso ser, né? No melhor que a gente Do consegue aqui melhor que a agora. gente, sim, não lá, É, né? No melhor que a gente pode agora, mas isso. estar na inteireza. Porque eu Para estava. estar na inteireza, é assim, não sei se eu vou falar bobagem, é prestar atenção na gente diariamente, né? Nas nossas ações, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, E como é que eu consigo fazer isso? Na presença. na presença. Sabe que metade das coisas, não, eu vou exagerar, estou exagerando para menos, porque Joana de Ângeles, tá? Assim, ela diz, quando ela é questionada sobre uma determinada situação, que a maior parte dos problemas que a gente enfrenta atualmente, eles são causados no aqui e agora, não são débitos do passado. Que débito de passado a gente tem 10%, se muito, dos desafios que a gente está vivendo no aqui e agora. A maior parte do problema é porque nós não estamos na presença. Que a gente vai fazendo. E a gente não pode esquecer que assim o nosso mundo nos convida para isso. E ele está pior nessa possibilidade, concorda? Mais desafiador. Vai falar já, Juan. Porque tem uma coisa significativa que é assim. Hoje, olha o que nós estamos fazendo. Tudo é rede social, tudo é internet,
Tudo é reels, aqueles videozinhos que não duram 3 minutos. Isso gera uma possibilidade neurofisiológica no nosso ser de nós não nos acostumarmos, não estarmos mais centrados na presença e nós precisarmos, para poder manter dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina no nosso cérebro, coisas mais rápidas. Então a gente não curte mais a viagem, o ato de viajar, arrumar a mala. Eu quero estar lá. Tudo tem que fotografar, tudo tem que filmar, tudo tem que, né, registrar. Gente, não era bom quando existia só a linha telefônica, aquele telefone que ficava preso em casa? Por quê? Primeiro, porque notícia ruim, quando vinha, a gente tinha que esperar a gente chegar para poder nos encontrar, né? Porque a gente não estava mesmo, então tinha que esperar a gente chegar para poder, né? Aí criaram secretina eletrônica. Secretina eletrônica. Que muitas vezes o que a gente fazia? Deixava a secretina atender para ver quem era, porque ela veio antes lá do identificador de chamada. E aí fala, essa pessoa atende, essa não. Aí veio o identificador de chamada. A gente fala, nossa, esses números, nem pensar. Veja, a gente está cada vez mais distante da presença. Eu posso estar no Instagram, eu posso estar no Facebook, eu posso estar no YouTube, eu posso estar numa página X qualquer, e eu só olhando aqui, só me alimentando daquilo, como se aquilo de verdade fosse uma verdade absoluta. Aliás, a gente faz assim com as nossas emissoras de televisão também, como se aquilo fosse só aquilo fosse a verdade absoluta. Esse ano, a caminho de Natal, até porque foi mais longe de Fortaleza do que eu fui o ano passado, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, porque como vai por dentro do Brasil, né, sentido de, não é que eu saí daqui e fui direto para Natal, né, fui por dentro, tá, pelo interiorzão do Brasil. E assim, eu fiquei procurando onde está a área de fogo e desmatada que existe, papapá, etc. Fiquei procurando, porque, né, não é que voa a 50 mil quilômetros de distância da Terra e não dá para ver lá embaixo. Tudo verdinho lá embaixo, por onde foi passando. Cadê as áreas desmatadas? Cadê o foguinho? Então você está dizendo que não tem? Não é isso que eu estou falando. Mas se eu olho lá para o foguinho, eu falo, nossa, só tem isso. Há uns anos atrás, que não é da época de vocês, a gente saía do aeroporto e geralmente quando ia para o exterior tinha que ir para o Galeão. O voo fazia isso, por mais que saísse de São Paulo, mas parava no Galeão, porque ali era a porta de entrada e saída no Brasil naquele momento. Tinha lá revistas Manchete. Olha, eu sou antigo, hein? Em inglês. Vamos mostrar o Pantanal Mato-Grossense. Meus avós moraram lá, eu conheci aquilo. Vamos mostrar o Pantanal Mato-Grossense. A oca do índio. Era só isso. E o Pantanal já não era mais assim. Eu estou falando dos anos 70, 80. Disse que não tinha a toquinha do índio, a oquinha do índio. Tinha, mas não é só isso. Vai para o Rio de Janeiro, mulher gostosa, bundão, peitão, vamos pegar lá. Vai para o Rio de Janeiro ver se é só isso. Hoje se você conseguir sair vivo de lá por conta das balas que estão ali na encruzilhada da coisa, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive, na percepção de que, assim, como é que nós compramos as mensagens que nós compramos. Isso não é esse partido, aquele partido, não estou falando nada disso. Eu estou falando da questão do jeito como a gente compra as imagens. Nós estamos publicando um vídeo, não estamos produzindo um vídeo. Uma pessoa que capte só uma frase, uma mensagem, um jeito como está colocado, o que ela vai perceber? Aquilo que ela quer e que ela pode naquele momento. Vai, Ivan. Nossa, eu ia falar só uma coisa, agora veio mais um monte. Você falou do Instagram, do Facebook, até a aceleração, né, do WhatsApp, do próprio YouTube. Eu assisto vídeo em velocidade 2, escuto áudio em velocidade 2.
né? Netflix em velocidade, gente, até filme que antigamente durava 2 horas, agora dura menos e a pessoa ainda assiste menos, né? É uma coisa muito doida isso. E daí, quando você fala do Instagram, eu tô há mais de um mês, quase 2 meses já sem Instagram. Nossa, tá sendo uma libertação absurda, absurda, né? E daí foi até interessante, porque assim, toda vez que eu ia correr, vamos tirar foto, vamos tirar foto. Parece que sabe aquela coisa, você não tirou foto, não treinou? Aí tem um senhor, né, que ele é veterinário, ele pegou e fez assim: Vou te fazer uma pergunta. O que você faz com essas fotos que tira toda terça e toda quinta? Falei pra ele: posta e depois não faz mais nada, porque é tudo igual, né? E daí eu percebi que diferença faz? Nenhuma. É muito, realmente tem sido uma experiência muito legal, assim. E eu parei porque um dia eu me percebi perdida no Instagram, perdida. Eu entrei para procurar uma coisa, quando eu fui ver já tinha passado mais de meia hora, né? O que eu estava fazendo, né? A pessoa que estava comigo já deixou de fazer, saiu. Eu não percebi que tinha saído de perto de mim porque eu estava no Instagram. Eu fiquei morrendo de vergonha, morrendo de vergonha. Eu falei, gente, que absurdo, absurdo. E não foi porque, sei lá, eu me perdi mesmo, me perdi, nem sei o que eu estava fazendo, me perdi. Agora, uma pergunta que eu queria fazer. Você falou, né, Victor, que assim, muitas das coisas que a gente está vivendo, a gente é, é do hoje, né? Então, assim, vamos dizer, pagamentos do que eu não estou percebendo, que eu estou criando, é, de não estar presente, né? E tudo mais. E uma criança? Criança é a mesma coisa, no nível de consciência dela. Mas, algo assim. Vou falar uma coisa mais, um câncer, por exemplo, né? Existem vários estudos que já trazem que o câncer ele tem ali a questão genética, a questão alimentação, a questão de emoção, né? Tem tudo isso envolvido. E uma criança, como que você fala que foi porque ela se alimentou mal, por exemplo? Se ela nasceu, tem 3, 4 meses e tem um câncer. Não, 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 veja, Uma não é coisa é uma coisa, tudo. outra coisa é outra coisa. Isso é assim, é o que o espírito Joana de Ângeles responde para a pergunta que é feita para ela, é assim, que nós evitaríamos uma série de problemas na nossa existência, a maioria, se nós estivéssemos mais na presença. Tá. Agora, não significa que nós não trazemos, além da questão genética, porque precisa disso, tudo bem, tá? Eu preciso ter um gene informativo, lá do Edgar Morin, tá? E assim, eu preciso ter um gene informativo que é o destravador para que aquela doença aconteça. Ah, mas eu nasci sem uma perna. Ah, eu nasci com uma hidrocefalia. Ah, eu nasci com uma paralisia congênita. Então eu já venho, tudo bem, com uma estrutura no meu perispírito que de uma certa forma facilite aquilo para a experiência que eu necessito naquele momento. E a gente não pode esquecer que todos os que estão envolvidos naquela experiência têm processo de conexão com aquilo. Os pais, a família primeira mais próxima, os avós, os amigos, os tios, os médicos, as instituições por onde ela vai passar. Porque, veja, é graças a isso que a ciência avança. A gente não pode negar. Nesta área, por exemplo. A gente não está desejando que assim que todo mundo tenha um câncer de tal tipo para que, né? Mas aqueles que têm, de uma certa forma, quando há um lado sério no estudo, na pesquisa, na preparação, eles vão conseguir um processo de avanço. Tenho recebido aí bastante lá pela APA, né, da Associação da Psicologia, né, Internacional, que é assim, a vacina que eles descobriram que está em teste para alguns tipos de câncer já. Então é assim, veja, por que será que isso é possível? Porque talvez o nível de consciência que nós nos encontramos hoje, que quando a gente diz nós, gente, é a egrégora da sociedade onde nós estamos inseridos. Não significa que eu esteja na prontidão para isso. Pode ser que eu vá ter o câncer X, que eu possa desencarnar por conta dele, não ter a cura dele, e a vacina está sendo testada e desenvolvida.
Porque não é o meu merecimento no sentido de permanecer aqui, tudo bem, nesta condição. Então, as questões do passado, elas continuam, de uma certa forma, em voga. E essas não vão mudar. Mas não é o passado. É para que eu refaça de uma maneira diferente do jeito como eu fiz lá no passado. Tem uma passagem que agora me desculpem a minha ignorância, assim, eu não sei se é o Chico que conta isso, tá? E talvez a Maria Silvia possa me ajudar nisso. Da história lá, a pessoa vinha já com uma possibilidade de perder a mão e ela perdeu só uma falange de um dedinho. Por quê? Por conta de todas as habilidades que ela desenvolveu dentro dela, mas ela precisava passar por aquela experiência para ela poder expurgar. O que que isso significa, né? Assim, dentro do conceito dela, aquilo que ela havia cometido nas outras existências, como uma sensação, como uma percepção, para que ela pudesse ter uma, uma, como é que se fala, um ressignificado do ato que ela tinha tido lá no passado. Mas ela veio para a mão, o braço, era algo nesse sentido, né, Má? Né? A E aí ela mão, a a mão. mão. Então, e aí ela perdeu só a falange de um dedinho, não foi isso? Então veja, gente, tudo depende da condição. Aí está o estado de consciência. A gente pode mudar o nosso destino. Ele não estamos fadados mas na maior parte das vezes, se nós estivéssemos na presença, de acordo lá com a mentora naquele momento, a gente teria condições de poder perceber outras tantas coisas. Só que a gente não faz. Então, estamos sofrendo as consequências não só desse passado, como você, Vanessa, trouxe com muita sabedoria, mas a possibilidade do jeito que a gente também não está no processo de evolução. Aí, eu estava numa discussão no grupo de filosofia, onde eu só sou aluno, tá? Lá com a minha professora querida, que foi com ela que eu aprendi lá do Coração Quentinho, a Vera Braga, essa semana. E ela estava falando exatamente a respeito, porque é um grupo espírita que também entende dessa vertente e tal, é a filosofia espírita. E aí ela brincando com uma possibilidade nesse sentido, né? Assim, falando muito a respeito disso, dessa questão. Gente, olha, observa, é assim. A gente está preso, na verdade, no ciclo dos nossos estados de dormência. Por quê? Porque a gente não sabe se, na verdade, nós estamos cumprindo aquilo que nós nos propusemos a resgatar e a fazer aqui. A gente pediu, olha, eu quero tal situação, né? Porque nós aqui, carinhosamente falando, não viemos aqui à revelia para o planeta. Então a gente já tem um certo grau de autoridade no sentido, né, permitida pelo plano, tudo bem, naquilo que é possível, para a gente poder passar por certas experiências. Só que a gente chega aqui, você pode dizer com certeza absoluta que você está carimbando o seu passaporte para poder ir para uma esfera superior? De repente eu estou fazendo um zilhão de coisas e aquilo que eu de verdade precisava fazer, eu nem perto cheguei. Eu evito. Não que isso não vá ter méritos, né? Tudo de bom e das habilidades que eu estou desenvolvendo que possam servir. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu de verdade me propus a fazer, olha, eu posso estar completamente longe daquilo. Gente, pelo amor de Deus, eu vou dar só um exemplo, tá bom? Tá? Porque assim, senão fica uma coisa muito tenebrosa. Vamos brincar com uma questão que é assim, ó. Eu precisava viver vinculado aos meus pais para poder viver uma determinada situação X e resgatar coisa, ajudar, ser ajudado, etc. O que que eu fiz? Eu não quero, eu saí disso, eu vou embora, eu não tô nessa condição. O livre-arbítrio permitiu que eu fizesse isso. Então não foi a revelia, a escolha não foi a revelia. Porque quando é a revelia, você não consegue sair da situação. Aquilo extra e você não consegue sair da situação. Não, você pode tentar fazer força, experimentar, não consegue sair da situação, porque o grau de consciência, se você sair, é pior, é mais degradante para o processo evolutivo do seu espírito, do seu self, da sua consciência, do que se você passar por aquela experiência. Agora, tem coisas que a gente fez pedidos, escolhas, e a gente pode, pelo livre-arbítrio, né? Porque não foi a revelia, aquela escolha, naquele sentido, tá? E aí, de uma certa forma, a gente fala, não tô afim, tal. Tá, então tudo bem, ok, ok. Ok, entre aspas, porque isso vai ter que ser revivido. E a gente não sabe em que oportunidade, como, quando, de que jeito, de que forma, porque nesse exemplo que eu citei,
Sou eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, tudo bem? No núcleo familiar ali primeiro, tá? Precisa saber se esses espíritos estão disponíveis e na prontidão para poder se reencontrar de novo numa outra situação X próxima a essa, para a gente poder reviver isso. Então, do qual eu também estou inserido, tá, gente? Olha o puta trabalho que a gente dá, inclusive para essa organização toda. Porque eu chego aqui e eu falo, eu vou me divertir, eu vou beber mesmo, não quero nem saber, dane-se meu fígado, ter logo passar bem. No meu caso específico, tá, gente? O problema não é a bebida, é no meu, Vitor, caso específico. Então, até logo passar bem. Sinto muito. É o que a Joana estava dizendo. Olha lá, ó, tá vendo? Você tinha a possibilidade de poder reorganizar, se resgatar, e você, pela sua não presença em eixo essência, permite que certas coisas estejam acontecendo que não precisariam acontecer. Aí, pelo fato de nós sermos aprendizes desse processo, de estarmos cada vez mais próximos do self, Deus no amor, na misericórdia e na bondade, né, a gente pode brincar com uma coisa que é assim, olha, é assim, também nos permite a possibilidade de trabalhar a confiança. Porque eu não controlo tudo, gente. Eu queria que tivesse sol os próximos 15 dias. E eu já sei que não vai estar. Não controlo tudo. Para eu usar aquela carcinha, aquela carçola, aquele chinelo, pegar aquele bronze. Não vai estar. Então pronto, é isso. Eu queria que a minha irmã, sei lá, tivesse tal atitude para que ela ficasse bem, tal, 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 tal. E ela não está preocupada com isso, não é importante para ela. Fala, Kelly. Não, eu tô lembrando de uma cena de filme. Na verdade, é aquele desenho, né, do Ratatouille. E eu até utilizo bastante essa cena ali, que eu não me lembro o nome do personagem. É aquele que era o perseguidor lá dos ratinhos, né, do menino que cozinhava. E aí depois ele acaba se tornando amigo ali. E aí mostra uma cena que ele tá sentado à mesa, tem o ratinho que é o maître, e aí o ratinho vai perguntar para ele, né, o que que ele vai querer comer. E aí ele fala, surpreenda-me, né? Então, essa coisa deixar que as coisas venham, né? Assim, nessa consciência de que a gente não tem o controle, né? Ou que o nosso controle ele é relativo, né? Dentro daquilo que a gente consiga organizar, planejar, mas o deixar ali, né? Ser surpreendido. Então, até pensando nisso do tempo que você falou assim, eu queria ter que tivesse sol nos próximos 15 dias, mas não vai ter, né? Então, assim, é aquilo que a gente não sabe, né? Pensando de ontem para hoje, nossa, eu recebi acho que umas 3 vezes alerta da Defesa Civil de ventos fortes, de chuva, para. Nossa, tá um sol aqui, um sol aqui em São Paulo. E assim, né? Choveu de madrugada, né? Teve um pouquinho de vento, mas bem pouco, um vento normal. Hoje de manhã também tinha um vento normal e agora tá um sol, né? Tipo assim, bom, de repente vem ainda uma chuva, vem, né? Mas assim, né? É aquilo que a gente também, não sei se a gente pode falar isso, que o estar na presença é aquilo do aguardar, né? Então, assim, vai acontecer, não vai acontecer? Qual a probabilidade que aconteça, né? Pode até ser uma probabilidade grande, mas de repente não acontece, né? Então, é isso da própria confiança, né? Assim, deixar isso do ser surpreendido de uma forma mais tranquila, né? De ser surpreendido confiando, né, de que o ser surpreendido também é uma coisa boa, que não precisa ser uma coisa ruim.
Há um cuidado, desculpa, com uma questão importante que é assim, a gente não impregna com esse estado de consciência que nós nos encontramos aqui agora o que vai acontecendo daqui a pouco, tudo bem? Porque às vezes a gente fala assim, olha, farol fica verde, quando eu estou na via e eu quero passar, farol fica verde, farol fica verde, Tá, é assim, a gente pode falar, nossa, olha, o meu pensamento de uma certa forma gerou a possibilidade do farol ficar verde. Não é nesse nível de consciência que a gente impregna essas energias. Por quê? Porque a gente está vibrando na mesma sintonia daquele acontecimento. Eu só consigo impregnar, até na confiança positiva que seja, de alguma coisa e fazer com que aquilo de verdade aconteça, quando eu estou numa esfera de consciência superior ao acontecimento, e aí eu consigo agir sobre aquele acontecimento. Mas claro que isso que você está dizendo da questão de trabalhar o pensamento para poder dizer é positivo. Só que o positivo é assim, olha, o positivo é porque vai ficar sol. O positivo é o que é. O que que é É eu isso, ter o pensamento positivo, né? Estar no que é. né? Que acho que é aquilo de lidar com aquilo que é, com os próprios recursos, mas nisso, né? Estando na presença, eu posso empregar os meus melhores recursos para lidar com aquela situação, Sim, sim, né? Aquilo sim, do que é, né? Não é daquilo que eu desejo, mas, né, assim, acho que, né, se for ver, acho que todo mundo tem alguma experiência para contar, assim, né, de, nossa, fui viajar para a praia e só choveu, né? Quando eu era, já era um pouquinho mais velha, mas assim, era ainda, né? Uma época que eu comecei a viajar com duas amigas. Então, meus pais tinham um apartamento na Praia Grande e a gente ia para lá. E a gente, assim, a gente ia em janeiro, aquela coisa, a gente ia de ônibus, né? Aquela festa toda, com bagagem, com mantimento, né? E aí aquela torcida para que saísse sol. E nem sempre dava certo. A gente pegou muita chuva lá, né? Coisa que a gente ficava inventando de fazer, porque era uma época que a Praia Grande não é como é hoje, com mais movimento, assim, né? Então tinha que ficar inventando coisa para fazer. E elas sempre brincavam comigo, porque eu era daquela que olhava assim para o céu e ficava procurando uma brecha. Ai, não, olha ali, tá mais claro, né? Então, mas assim, né? É isso, é o que é, né? O que a gente faz com o que é, isso, isso. né? E aí vale a gente poder pensar o que faz com que eu permaneça nesse aquilo que é. Já que o que é a vida, carinhosamente falando, ela é uma sequência de o que és. O que é aqui agora, 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 o que é aqui agora. Então, assim, a gente vai criando um mecanismo para poder vivenciar aquilo que a gente deseja no nosso mundo. E se eu acredito que eu sou capaz de poder controlar esses aspectos da própria existência, eu de uma certa forma perco a oportunidade de poder me encantar. Até com base nisso que você, Kelly, trouxe, da surpresa. Porque para que eu me encante, precisa haver surpresa. Se eu falo todo dia daquele mesmo jeito, eu vou lá, faço a mesma coisa, da mesma forma, eu sinto as mesmas coisas, penso do mesmo jeito, o que que acontece? Eu estou preso dentro de um padrão que causa lá uma segurança hipotética, como a Maria Silvia trouxe, sim, para esse primeiro momento, nesse estado que a gente se encontra. Mas a gente também está perdendo a oportunidade de poder se surpreender e se encantar. E claro que no nível de consciência que a gente se encontra, até com base nisso que você, Kelly, colocou, né? Por que que as surpresas precisam ser só desagradáveis? Porque elas não podem até nos surpreender positivamente falando. E quem falou que se chover 15 dias, torrencialmente, precisa ser uma coisa tenebrosa? Pode ser que se descubra outras formas de poder viver isso. Encontre-se outras coisas para poder fazer ali naquele lugar. Então, com base nas nossas expectativas, é que a gente tem né, voltado para a história lá, tanto da prisão do passado, porque com isso a gente cria nossas expectativas, mas direcionado lá para o futuro, que a gente tem a tendência de sair da presença e se frustrar e se machucar. Uhum.
Então a gente precisa criar expectativa? Não. Sabe aquela coisa de viver um dia de cada vez? Sabe aquela coisa de viver a cada situação, a cada momento? Agora eu tô aqui com vocês, depois eu vou fazer outra coisa. Ai, meu Deus, tem que pegar a estrada. Gente, eu não tô pegando a estrada agora, não. Então, para que vai se preocupar com isso agora? Porque é quando fica nesse nível, né, Vitor, do ego, né, do eu quero, né? Então, Eu quero da forma como eu desejo, né? sim. Eu trago muito essa experiência concreta ali, quando foi a mudança desse último, do consultório que eu estava para aquele que vocês foram, né? Então, assim, quando elas resolveram, né? Porque foi pós-pandemia, resolveram que ficariam só online e tal, né? Então, aquela coisa de, assim, a gente tinha uma casa alugada, nós alugávamos em três, e aí, assim, né, com a saída que de uma já que fosse, já seria ruim, né? E aí, nossa, olha, eu corri atrás para ver se encontrava a outra pessoa para ficar no lugar, mas não, olha, de tudo que eu pude fazer para mobilizar, para encontrar alguém, para continuar, porque eu falava assim, ai, puxa, mas eu gosto tanto dessa casa, né? Bom, enfim, né? Não teve jeito. Aí, no que eu fui conversando com as pessoas, uma das pessoas me falou assim, lá onde eu tô, tem uma sala para alugar, né? Que é aquele espaço ali. E aí que eu fui visitar, né? E aí, assim, né? Eu tô lá desde 2021, 2021. Assim, né? Foi a melhor mudança, né? Assim, ficou tudo mais fácil para mim, né? Porque quando a gente tinha a casa alugada, eu é que ficava mais com essa parte mesmo de cuidar, né? De manutenção, tudo que precisasse ali era eu que corria atrás. Era mais caro, porque era uma casa inteira, né? Então, para mim, hoje ficou muito melhor, né? Então, assim, né, aquilo que é do lado do Magdala, o que é muito importante para mim, porque terça-feira é um dia que eu fico no vou e volto, né? Então, né, eu acho que, assim, isso para mim foi um grande ensinamento, mas, né, uma coisa de, tá, mas eu tô querendo muito uma coisa, mas pode ser que não seja isso que seja o melhor para mim, né? Então, o que você sempre fala, né? O que eu quero, o que eu preciso e o que eu necessito, né? Eu falo assim, eu vou, né, escutar mais ali internamente. Calma, deixa, que o que eu necessito vai vir, né? Isso não Então, requer confiança. é. Uhum. Isso não requer que, na verdade, não sou eu aqui agora egóica e egolatramente falando que controlo a situação, que tem algo maior e eu estou em sintonia com este algo maior. E para que eu possa estar encantada, carinhosamente falando, aproveitando essa oportunidade do que você está dizendo, Kelly, assim, é exatamente essa questão. Se eu estou na presença, no jeito como eu consigo e posso aqui agora, o universo, o self universal, perpassa pelo meu ser. Se eu não estou na presença, há de haver obstáculos para que essa energia do self universal possa perpassar pelo meu ser. E por que perpassar? Porque não é assim, não é ele o self universal atuando única e exclusivamente falando. É se misturando a energia do meu self individual, aliás, deixa eu corrigir, do self que eu sou individualmente falando, e através das minhas ações vinculados à necessidade do self universal e não a do self individual, que as coisas acontecem. Então a gente pode ir vivendo. O que é que vai acontecer amanhã? Não sei. Os pássaros que estão cantando aqui agora, porque está sol mesmo, é verdade, por isso que aquela hora eu fui olhar pela janela para ver, está sol mesmo. Então, assim, os pássaros estão cantando, estão preocupados com o que vai acontecer amanhã? Não. Acho que eles nem sabem o que é hoje, amanhã, ontem. Não sei se sabem, eles têm esse grau de consciência. Eu não sou especialista na área, não posso falar.
Vou chamar a Ivênia Prada, que é especialista nisso, para a gente poder falar sobre. Que é espírita, que é bióloga. Até porque, de repente, assim, eles são um grande exemplo de estar na presença, né? Porque, assim, eles estão ali vivendo o que é para ser vivido hoje, né? Então, estão voando, estão buscando alimento, fazendo, né, os seus ninhos. Né? Uma vez eu tive a oportunidade de observar, né? Porque eu tenho um vaso que tinha um tipo de uma vegetaçãozinha assim, e aí eu comecei a ver que ele estava sempre muito sujo o chão, né? Aí eu descobri que tinha um passarinho que ficava vai e volta, vai e volta, vai e volta. E ele estava lá, né? Nesse trabalho ali da construção do ninho, que estava na árvore aqui. Não é legal isso? Será que ele estava de verdade preocupado com a questão? Nossa, o ninho não está pronto. Nossa, falta tanto para o ninho. Nossa, olha o ninho. Ou ele só ia e fazia e pronto. E aí deixa ver o que acontece. É. Essa semana eu vi uma mensagem significativa. Não gosto muito de pensar nisso, porque eu sou bastante egoísta e ególatra, tá? Mas assim, uma mensagem de que assim, na hora da despedida do cachorro, quando ele tá indo mesmo, é assim, a única coisa que ele espera de você é que você esteja do lado, se for possível, e que você continue amando. É só isso. Porque para ele é só fechar os olhos e se desligar. Então a gente fica pensando, né? É assim, olha, a gente dá importância para tantas coisas, que de verdade, qual é o grau de importância que cada uma dessas tantas coisas tem para a nossa existência? Essa é a outra etapa do nosso processo. Lembra que falávamos lá da questão primeiro presença, né? Então assim, nós observarmos isso, depois a questão de se está na questão da revolta, lá, onde que ela está me colocando, para que eu trabalhe essa questão e consiga avançar o passo. E agora exatamente essa possibilidade. O que eu dou importância? Qual é o grau de importância que tal coisa ou tais coisas ou grupo de coisas tem para minha existência? Existem algumas. Eu estou aqui já faz 2 semanas, então no domingo que eu cheguei, não porque eu gosto de vir para cá geralmente no domingo por conta do fluxo da estrada, tá? À tarde. E aí é tranquilo, em 1 hora e meia eu faço a viagem. E gosto de ir no sábado à noite para São Paulo, que eu também estou no contrafluxo da viagem. Então eu vou, em 1 hora e meia eu estou em São Paulo. Brincar com uma coisa que é assim. Eu falava, na semana que vem, no domingo da semana que vem, que foi domingo passado, né, de amanhã uma semana, eu vou à feira, que é o dia que eu gosto de fazer feira, né? Eu vou à feira, eu quero ver se depois eu aproveito, já levo o Nico para fazer um xixi, um cocô rápido, entre 11h30 e meio-dia, porque eu vou aproveitar, deixando as coisas em casa, já saio com ele, volto, pego o carro, vou para o shopping, vou almoçar no shopping, papá, 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 vou dar uma volta, ver coisas e volto para casa. Chegou domingo da semana passada. Tava chovendo, torrencialmente. Eu falei, gente, eu pra feira, desculpa, não tô a fim de me molhar. Eu já tinha me molhado lá naquela noite, na chuva que eu tinha tomado ali, mas falei, não tô afim não. Parar o carro, ir lá para comprar o quê? Queijo, aquelas legumezinhos que já vem picadinho que eu gosto de comer com os meus salmõezinhos, tal. Tá, legal. Fez falta, tá? Porque eu comi um monte de tranqueira que me fez mal. Então, fez falta aqueles legumezinhos. Mas assim, gente, não tava afim de ir. E aí, tá bom, então, mas no shopping eu posso ir, né, gente? Porque é fechado, eu vou pro shopping. Foi. Falei, gente, tá tão bom aqui na minha casa. Pra que eu vou fazer o quê no shopping? Já que até a Carolina Herrera não tem mais no shopping, então eu também não posso ir lá comprar meu perfuminho. Então, assim, sabe? Por que eu estou usando isso como exemplo? Porque é aquilo que a Kelly estava falando, a gente vai projetando coisas na nossa existência, embasadas num desejo, de que acha que aquilo vai te deixar feliz, só que eu estou pensando naquilo hoje. Eu não sei se amanhã, quando a coisa chegar, eu de verdade quero fazer aquilo. A minha irmã brinca comigo e ela que criou o termo, porque nem existe isso na psicologia nem na psiquiatria, tá? Ela fala, o Vitor vive de um estado regressivo do passado. Aí eu falo, nossa, André, o que que é isso, André? Né, minha irmã? Minha irmã é enfermeira padrão, né? Ela fala, aí assim, o que que é isso, André? Aí ela fala assim para mim,
hoje, né, domingo. Ah, e sexta-feira da semana que vem vamos no cinema? Eu falo, nossa, que legal, vamos, papapá, etc e tal. Bom, passou domingo, segunda eu falo, ai, gente, por que que eu fui falar que eu ia no cinema mesmo? Na terça-feira eu falo, como é que eu vou dizer para ela que eu não tô afim de ir no cinema? Na quarta eu já tô com dor de cabeça porque eu falo, meu Deus, minha irmã vai me matar, porque vai chegar sexta-feira eu não vou com ela no cinema. Na sexta-feira eu ligo para ela e falo, vai pra puta que pariu. Estado regressivo do passado, tudo bem? Por quê, né? Só eu fiquei lutando comigo na minha memória, tudo bem? Ela nem sabe daquilo que eu estava percebendo ou sentindo. Por quê? Porque nós vamos avançar para o próximo passo e aí a gente vai fazer uma pausa para o nosso intervalo, tá? Qual é esse próximo passo? Eu só decido alguma coisa para o aqui e agora. Eu não posso dar decisões para algo que eu nem sei como é que vai estar lá. Só sou capaz de decidir aqui e agora. No domingo, que eu estava saindo de São Paulo, há 15 dias atrás, e vindo para Sorocaba, eu na estrada dirigindo, eu falei, ai, que bom, eu quero ir na feira, eu quero ir lá fazer minhas comprinhas, só no domingo que vem, quero ir no shopping. Então eu tinha que ter pego o carro e ir direto para a feira, não dava, já tinha acabado, tá? Mas eu tinha que ir na feira naquela hora e ir no shopping aquela hora, porque aquela hora eu estava com tesão para. Passado uma semana, o tesão já não era aquele. Então, que a gente preste atenção nesse exemplo babaca, que muitas vezes a gente diz coisas em relação ao futuro e a gente não sabe como é que a gente vai estar lá, emocionalmente falando e com desejo, motivação ou não para aquilo no futuro. Gente, vocês vão estar no grupo no próximo encontro, que eu nem sei quando é, tá? Daqui 15 dias, vocês vão estar no grupo? Ai, que legal. Todo mundo que se compromete, de repente vocês falam, sim, aí chega lá, vai passando as quinzenas, tal, cada um tem um compromisso, cada um tem uma coisa para fazer, cada um tá com tesão diferente para certas coisas. Aí as pessoas não entraram. Mas a gente não pode mudar, até com base nisso que eu estou falando. Não é assim? Não é assim? E tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Para de controlar. Deixa as coisas acontecerem. O dia que eu desmarquei o grupo, porque um não podia, outro não podia, outro não podia. Aí, assim, acho que foi a Lori, acho que foi a única que falou: ah, mas eu ia entrar, né? Tá. Logo em seguida, a Massaco colocou: mas eu também ia entrar. Gente, já tinha grupo, né, Lori? Já era um grupo de 3, né? E eu já tomei a decisão antes. Não, não vou fazer. Papapá, papá, 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 papá. Vocês não querem, então até logo, passa bem. É, controle. Gente, ó, outro dia apareceu para mim uma foto que foi a Vanessa que fez. Você que vai fazer a foto. Olha para o meu olho. Eu sou controle em pessoa. Eu sou controle em pessoa. Lembra dessa foto, Van? Foi você que fez minha, tá lá num outro computador, no outro momento. Eu sou controle em pessoa. Como é que quer que as coisas fluam se a gente não, se a gente de uma certa forma cria expectativas embasada naquilo que vocês falaram com muita sabedoria e me lembraram disso, no querer, no desejo e não no que é necessário. Então as coisas têm fluxo. É só isso. Ô, Vitor, Fala, amor. às vezes quando eu não posso entrar e acaba desmarcando, eu fico tão feliz porque eu não vou perder o encontro, porque às vezes não dá mesmo, né? Ufa, nossa, mas desmarcou, eu não vou perder o encontro. Eu vou rezar para você, hein, Dolores, tá? Não é isso. Tá. É assim, quando eu não posso, aí depois que o grupo desmarca, Tá. viu? Aí eu fico, oh, eu não vou perder a Então, sim. Ah, tá certíssima, percebe? Tá certíssima, olha lá. Mas é assim, tá. E se eu não puder, e se eu pudesse ir e fosse desmarcado? E aí, Lori, você ficou feliz aquele dia que eu desmarquei o grupo? Porque a Lori podia, ela estava lá pronta, já esperando para entrar. É, eu queria ter feito. Não fiquei triste. Eu entendo que de repente as pessoas tinham outras coisas para estarem fazendo, enfim, só eu e você, a gente não ia evoluir tanto, né? Mas eu queria ter até porque eu vim também de algumas faltas. Falei, poxa, eu queria ter feito do
Então, Mas tudo bem. então, Mas eu não fico que nem a Dolores, não. tá. Então, mas olha que coisa importante. Por que que eu fiz questão de usar isso como exemplo? Porque, assim, quando sou eu que me encaixo, tudo bem. Quando não sou eu que me encaixo, ai, gente, dane-se, né? Não tenho nada a ver com isso. Problema do outro. É o nosso estado de consciência, tá, gente? É o nosso estado de consciência. E aqui, eu não estou falando pela questão de ter tido grupo ou não. Eu estou usando isso como exemplo, porque, né? Então, assim, é assim, ó. Ah, eu tô passando, tá? Assim, aí, o farol fechou para quem vinha atrás de mim. Problema dele, porque eu passei. Então, eu dei certo, outro que se dane. Com respeito, tá? Eu não estou apontando o dedo, tá, Dora? Porque eu também faço isso, tá, gente? Ai, graças a Deus, olha, eu fui o último a conseguir. Olha lá, passei. Agora o outro que se dane, não tem nada a ver com isso. Ah, caiu a telha lá do povo lá no Paraná, gente. É o povo do Hum. Paraná. O que que eu tenho que ver com isso? Nada, né? Não é minha telha que destelhou. É ego isso, né, gente? É ego. Tudo bem? Claro que, porque eu falei que ia fazer intervalo, eu vou, tá? Mas é que tem a ver exatamente com essa questão, tá? É assim, se eu tiver que estar na situação e passar por ela, eu estarei exatamente onde a situação irá acontecer. Então a gente também precisa parar com essa coisa egóica de falar: "Ah, meu Deus, vocês viram o que aconteceu lá no sul? Você viu o avião lá da UPS, lá do não sei o que cai? Olha, isso é ego, tá, gente? É ego. Sabe por que que é ego? Porque não ajuda em nada no processo, inclusive, do acontecimento em si. Porque a gente não tirou a nossa bundinha da cadeira, não tirou. Não pegou o primeiro voo que tinha lá para Curitiba, lá para o Paraná, tudo bem? E foi lá ajudar em Santo Antônio dos Pinhais, onde fica o aeroporto, e foi lá ajudar a reconstruir as telinhas da casa dos outros. Então é ego. Ai, meu Deus, a floresta amazônica está sendo devastada. Eu não tenho uma flor aqui na minha casa, as minhas plantas são tudo de plástico. Isso é ego, ego, ego. Dolores não foge, não, tá? Deixa Não, é essa que eu fui câmera mudar. aberta. Eu fui, eu fui colocar no mudo e tirei a foto. Então, tá. Não, mas ó, gente, eu não tô apontando o dedo pra ninguém, tá? Porque a gente faz isso. Eu mesmo coloquei, eu falei, eu consegui passar, ó. O outro que se dane, não tem nada a ver com isso. Mesmo que a gente não faça conscientemente falando, porque a gente não precisa obrigatoriamente direcionar o pensamento desse jeito, mas a gente fala assim, consegui passar, consegui passar. Ué, mas o outro também não era merecedor? O outro também não podia querer passar, precisar passar, talvez tenha até uma necessidade maior do que a minha de passar ali por aquele farol e ele ficou preso lá? Olha quanto ego a gente carrega no nosso dia a dia. E eu nem desejei pro outro. Falei, bem, ó, banana pra você, ficou aí. Nem desejei, hein? Nem pensamento e nem atitude. Mas é ego. Como é que a gente quer estar? Ó, vamos voltar. E aí a gente vai fazer a pausa para o nosso intervalo, tá? Como é que a gente quer estar no nosso processo de encantamento, de embelezamento do self, da elegância? Encantamento no sentido de um self elegante. Trabalhando a presença, trabalhando a possibilidade do devir, deixar vir a ser, acontecer. Não sou eu que controlo, como a Kelly bem trouxe. Trabalhando a possibilidade que toda vez que eu faço expectativa, eu tenho que lembrar que Alice, acorda, você não está no País das Maravilhas, portanto as coisas não vão sair no nível de estado de consciência ordinária que você cria a situação. Trabalhando de que qual é a base, o objeto de estudo da psicologia transpessoal mesmo, porque a gente está respeitando o trabalho do Leloup, tá? A elegância do self. Qual é a base o objeto de estudo da psicologia transpessoal? O self, a consciência universal, unitiva, não a nossa. Então eu vou usar de um neologismo que o doutoramento permite isso, tá bem? Comigo ou semigo, a consciência unitiva vai continuar existindo. É mais fácil excluir a minha consciência individual para que a consciência unitiva possa continuar acontecendo. Até aqui tudo bem? Tudo bem, gente? Vamos fazer uma pausa para a gente poder respirar um pouco, né? Então eu vou desligar aqui o gravador, tá